Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, atribuiu parte dos impactos da tragédia provocados pelas chuvas no Rio Grande do Sul ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista à CNN Brasil na sexta-feira, a ministra de Lula disse que o país sofreu o que chamou de apagão de políticas climáticas durante o mandato de Bolsonaro. Para tentar escapar das críticas pela lentidão em colocar em prática medidas para recuperar o Estado, Marina Silva disse ainda que essas políticas só foram retomadas em 2023. Ela também argumentou que problemas dessa magnitude não podem ser resolvidos em um único ano. Ana, quero ouvi-la em relação a essas declarações da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que concedeu aí uma entrevista à CNN no dia de hoje, falou aí em apagão de políticas climáticas na gestão do governo anterior para tentar justificar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Paula, mas o problema, de novo, é que a realidade não bate, os fatos, os acontecimentos, os números, não batem com a fantasia dessa gente. Simplesmente não batem. Basta uma rápida pesquisa em qualquer ferramenta de buscas e você vê que a Amazônia hoje, o índice do meu computador fechou aqui agora, então peço para que o Piotr ou o Silvio puxe esses dados aí, por favor. A Amazônia hoje tem muito mais focos de queimadas do que na administração do presidente Jair Bolsonaro. A Marina Silva, que foi homenageada, né, com a foto ali naquele show pornográfico da Madonna. Quando acabou o show, nós temos vídeos de uma Copacabana apocalíptica, quantidade de lixo no chão. Essa é a gente que cuida do meio ambiente, essa gente que enaltece a Marina, que cuida do meio ambiente. O problema, Paula, é que essa gente não está preocupada em achar soluções para o Brasil. Eles só estão preocupados, eles estão no palanque político até hoje. Nós estamos no dia 6 de maio de 2024. Eles estão no palanque político desde a campanha, eles não saíram. Tá aí as imagens do pós-apocalipse da Madonna. Só sujeira, só lixo, só destruição. Essa é a turma que cuida do meio ambiente, que vê a Marina no telão da pornográfica Madonna enaltecendo o meio ambiente. Isso aí é o tal do empoderamento, cuidado. Falaram até, Paula, em Davos, do tal do racismo ambiental. Isso aí é o quê? Essa cena nojenta, apocalíptica de tanto lixo na rua. Então, Paulo, é isso. Essa gente precisa descer do palanque e promover soluções para o Brasil. Soluções. O Rio Grande do Sul, hoje, a tragédia mostrou que o Estado não provém soluções. Só quer saber da sanha arrecadatória, de colocar a mão na vida do povo, o que você pode falar, o que você pode perguntar, a vacina que você tem que tomar, o que você tem que conversar com o seu médico. Enquanto isso, quem de fato cuida do meio ambiente, está cuidando do meio ambiente, sem alarde. O agro brasileiro, talvez hoje a maior engrenagem econômica do país, cuidando do meio ambiente, é o agro que aqui fora do Brasil, Paula, é enaltecido por ser um agro consciente, um agro que produz, um agro que alimenta as veias financeiras econômicas do nosso país, que alimenta o mundo e que também se preocupa com o meio ambiente. Paula, repito, essa gente precisa descer do palanque e botar os pés na realidade do brasileiro. Ana, o Silvio aqui, enquanto você comentava, pesquisou, então foram, segundo o INPE, né, Silvio, 2.560 focos de calor em fevereiro desse ano, é o maior índice já registrado nos últimos 25 anos. Está aqui a informação repassada enquanto você comentava, nós estávamos aqui pesquisando. Ana. Paulo, quero ouvi-lo também aí sobre essa declaração da ministra do Meio Ambiente,
Marina Silva. Bom, a Ana foi precisa muito bem aí com todos os dados e a falácia intelectual que essa gente vive a divulgar e a pregar. E a Marina, ela é um símbolo disso aí tudo, né? Ela é uma grande fraude. Marina é uma profissional de vender o caos. O negócio dela é vender o caos. Então acontece qualquer coisa, ela tem que ir lá e apontar um culpado sobre, dizer que é a mudança climática e quem é o culpado por isso. E aí, irresponsavelmente, de forma inconsequente, de forma nefasta, vem e critica o ex-presidente Bolsonaro sobre colocando nele a responsabilidade por uma questão desse porte. É um horror. Ela é parte de um conglomerado, uma espécie de Liga da Justiça do B, né, mundial dessa história de clima. Não que não existam problemas climáticos e tal. Sim, existem e eles têm que ser estudados, com ciência verdadeira, e não que isso seja feito simplesmente um negócio irresponsável. Então a Marina, Greta, a menininha empoderada, Al Gore, o rico americano, a Marina, a senhora da floresta, né? Eles compõem aí um time, então vão se escalando e vão fazendo, vão se colocando. E ela irresponsavelmente saiu disso. A coisa nem aconteceu, nem terminou de acontecer, ela já veio atribuir ao governo anterior. Como se tivesse tudo bem. Os Yanomamis estão todos a salvos, né, Marina? Sobre o teu governo aí, sobre as suas iniciativas, né? O onguismo na Amazônia está tudo bem, está tudo certo. Então essa senhora, se você pegar as posições dela e for estudar ponta a ponta, ela não merece ser levada a sério. É um personagem absolutamente negativo, que não acrescenta em nada, em absolutamente nada, qualquer coisa. Muito pelo contrário, atrapalha muito, até porque de verdade no que ela fala nada há, como essa posição irresponsável, como um membro de DCE, de instituição estudantil, poderia emitir igual, até como piada, talvez. Mas tem uma face da Marina que eu gosto, eu preciso reconhecer isso. É aquela face que some. De vez em quando ela desaparece, né? Então, a Marina, quando some, eu sinto até carinho por ela. Devia reativar esse modo. Unfortunately, while I was doing my research, I just came to the conclusion that now Brazil not only has a convicted felon for political corruption as president, Ignacio Lula da Silva, but now has a totalitarian operator as the Chief Justice of the Supreme Court, called Alexandre de Moraes. Wow. Thank you. I mean, there's nothing to celebrate. Poor Brazilians. They deserve a lot better. The most important country, saying it, finally. The most important country in the, economically speaking, or the largest economy in the Western Hemisphere, South America, I should say, to be more precise, deserves better. So, having said this, Elon Musk, the owner of Twitter, has become a target to the highest court because he shoots back. And that's the way you do it in a democracy. Really, we do not know if the Supreme Justice, Mr. de Moraes, is a socialist, or he's a useful fool, or he's a useful idiot for the socialists. But we do know that he is curtailing the most fundamental right that any democracy, including the Brazilians, have, which is free speech. And I really do not understand why. So that's why. Thank you very much, Mr. Schellenberger, for being here with us. And I do want you to explain to us, why do you think that Elon Musk and Twitter is in the crosshairs of this gentleman? And I commend Elon Musk for doing that. Very good. That's exactly what he needs to do, not only in Brazil, but he needs to create the Brazilian model as an example that someone that has... He needs to create an example, not only for Brazil, but for the United States and for the rest of the hemisphere, that you do not mess with free speech. Across the board,
It does not matter what you're saying. You have the right to say it as long as it does not bring violence, period. So there are two facts here that I think could shed some light on who Mr. de Moraes is, and these are facts. Number one, he gave the order to take down a post that said that Lula da Silva supports Daniel Ortega, the dictator of Nicaragua. Well, yes, it's true. So why can the Brazilians not know that? So Mr. de Moraes ordered to bring it down. Number two, he gave 1 hour to the company, to Twitter, to take down posts by conservative politicians, or they would be fined $30,000. So 1 hour, what about if you read the email 30 minutes into it? So you only had 30 minutes to bring it, to take it down, or be fined $30,000. And those two politicians are here, Carla Zambelli and Marcel Van Hatten. Is that true? Yes. Censura nos olhos dos outros não é refresco. Ou será que é refresco? Bom, pergunta irônica é cabível com essa afirmação também de ironia, porque o ministro de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, resolveu praticar censura contra quem critica o governo. Ele mandou um ofício ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, pedindo providências contra perfis no Twitter, no atual X, que fizeram supostas fake news contra o Estado brasileiro. Muito curioso. Olha, o ofício tem 3 páginas, ele elenca ali uma série de notícias que ele considera falsas, praticadas por esses perfis, e manda para o ministro Lewandowski o seguinte título: assunto: impacto da desinformação sobre as instituições e credibilidade do Estado no atendimento às crises, e pede providências a Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, ex-membro do Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal que já decidiu, não pode ter censura no Brasil. Então não cabe essa de você querer providências contra críticas. Os perfis denunciados por Paulo Pimenta, a quem ele quer atacar, ele quer, providências. Providências é punição criminal, de repente processo por calúnia, injúria, difamação, que pode ter penas aí multiplicadas por 3, graças a uma lei aprovada no tempo da Dilma Rousseff, que torna esses crimes aí, podendo dar pena a quem for condenado a 12 anos de prisão por publicações em rede social, publicação no Twitter. Tem que tomar cuidado com isso, O PT lá atrás preparou todo um regramento maldito para a repressão à liberdade de informação. E agora vem Pimenta atacando o Mysterious Pavão, o jornal Razão, Paladin Rude, Alerta ou Área Militar Off, Eduardo Bolsonaro, Leandro Ruschel, MS Pebra, Tumulto BR, Stepa Paiano, Repórter Salles, Senador Cleitinho e Pilhado. Pois é. O ministro é que parece estar pilhado com críticas ao governo. Não pode, é proibido agora no Brasil criticar o governo federal? É isso realmente que está acontecendo? Parece que é. O governo não aceita crítica. Ele pode fazer o que quiser. A comunicação do governo pode contar a historinha que ela quiser contar. E todos somos obrigados a acreditar. Mas o governo não pode receber críticas, porque se recebe, ele manda tomar providências. Providências é mover ação judicial ou denunciar a Procuradoria-Geral da República, ou ao Ministério Público Federal, no caso, sobre punições que tem que vir à frente. Ou, de repente, até denunciar diretamente esse pessoal ao Supremo Tribunal Federal, já que tem lá aberto o inquérito do fim do mundo. Então já bota todo mundo que fizer crítica ao governo agora, procedente ou não, no inquérito do fim do mundo. Esse é o modelo de perseguição que o PT implantou no Brasil. Esse é um modelo absolutamente equivocado de fazer política.
é a política do ódio. Semelhante a isso, algo parecido com isso, aconteceu em regimes autoritários ao longo da nossa história. Você tem exemplos históricos disso, de perseguições contra a liberdade de expressão. Só que isso está ficando uma coisa intensa. E o governo do PT tenta institucionalizar isso. Esse ponto é que é de maior gravidade. Quando você não consegue ter uma legislação como eles queriam, como aquele projeto das fake news, na verdade o projeto da censura, para punir quem está tendo informação veiculada em rede social que contraria ao governo ou que eles, o Ministério da Verdade, considerem mentira, isso não emplacou, não passou, o parlamento não viu condição de aprovar algo desse tipo, que é totalmente inconstitucional, aí o governo vem inventando outras regrinhas. E aí dá um jeito, né? Vem aquela história que o sistema de poder está querendo colocar no marco, no novo Código Civil, a destruição do próprio marco civil da internet, criando ali essa possibilidade de censura, de retirada de conteúdo de rede social de maneira imediata. Isso fere completamente a liberdade de expressão. Da mesma forma, esse governo atual apoia iniciativas como a do Tribunal Superior Eleitoral de censurar a eleição, coisa que está sendo denunciada lá fora do Brasil pelos Twitter Files, tendo repercussão internacional. Então o Brasil não está tendo a normalidade democrática que se espera. E essa é a grande luta hoje, a grande luta política da maioria honesta e séria do povo brasileiro. Liberdade de expressão. O governo atual, quando ele tenta acabar com a liberdade de expressão, na verdade, ele está preparando o terreno para a consolidação da tirania que já está em vigor no país. O presidente Lula não mostra a devida competência para governar, está agora investindo em propaganda e, pior, não só investir em propaganda, mas também apostando na repressão jurídica, juristocrática contra os críticos. Aí eles começam a acionar PGR, Ministério Público, Supremo Tribunal Federal, outros órgãos, e também utilizam empresas estatais, de repente, que se sintam atingidas, instituições brasileiras que se sintam aí vítimas, né, de mentiras contadas por outros, e essa turma judicializa a questão. Tudo que poderia ser resolvido com um simples direito de resposta. Alguém publicou a mentira sobre você, o que é que você faz de sensato? Publica a verdade, veicula a verdade. Isso resolve a história. Mas não, o governo do PT quer a repressão contra a informação, quer a censura. É por isso que censura nos olhos dos outros não é refresco. O esquema do governo, para o governo, eles ficam incensuráveis. Eles podem falar o que quiserem, que nada acontece. Censura é para os outros. Assim não dá, hein? Assim fica coisa difícil. A democracia fica totalmente abalada. E nós vamos ver aí a balada da tirania. Isso é inaceitável. Nota -13 para o desgoverno do PT. I think I have to start by saying thank you. You have my eternal gratitude, Mr. Jim, for everything that you and your staff have been doing, have done, all the generosity, taking your time to listen to us, to care about what's happening in Brazil, and we will be forever grateful and forever in debt. Thank you so much. As I was listening to my colleagues come here and say their piece and speak their mind, I was wondering, how did we come to such a point in which we have to organize a press conference, a meeting, to talk about something so obvious as freedom to speak your mind? The foundation, the pillar, the fundamental pillar of any democracy. If democracy is the will of the people, how can you know the will of the people if they are not allowed to talk, if they are not allowed to debate? How is it that we've come so down, so the bottom of everything to a point in which we have to defend something that we believed it was conquered for eternity? Something that we wouldn't have to worry about anymore. We keep learning at school about the dark ages,
the Dark Ages, how everything was bad at the Dark Ages, how people were prosecuted without due process, how one totalitarian system chose people to execute and destroy their lives, and that way they were able to stay in power indefinitely. Are we living in the Dark Ages again? Because by the definition that I've just stated, it seems like we are going back into the Dark Ages. With all the technology, with all this access to information, we're living in a time right now where people are afraid to say what they think because they can be prosecuted, they can be arrested, they can have their life destroyed, their passports seized, their bank accounts frozen, their reputation completely destroyed. But is that good for democracy? What democracy is this that they are trying to convince people that in order for it to continue existing, we have to shut up millions and millions of people? How did we come to such a point? Well, like my friend said, I have been a congressman for over a year and 4 months, I think. I'm actually an English teacher. And hopefully I wish my country to go back to being a full democracy so I can go back to doing what I was meant to do, which is teaching. My life is in a classroom, and that's what I want to go back doing. Being a congressman, it's a sacrifice. It's a gap from my vocation that I think I needed to do in order to give my kids, our kids, a free country. I was in Europe recently with some of my colleagues that are here today. And during the speech, I defined that what's happening in the world today, that's not just in Brazil, that totalitarianism is a virus. And like any virus, it has the ability to adapt after a certain time. Society evolved and created institutions and tools and press and many things in order to avoid totalitarian people to reaching power, to avoid dictatorships to existing again. But just like a virus, the totalitarianism desire, the totalitarianism hunger of certain people adapted and were able to bypass all the system that we put in place in order to never let a democracy exist again. And when I say that the world should be looking to what's going on in Brazil, because Brazil is the most advanced experiment on how to implement a dictatorship disguised as a democracy. A dictatorship that you have the institutions, you have press, but you cannot say anything that they don't like or your life will be destroyed. I keep saying that Venezuela has Supreme Court, has parliament, has prosecution, has a president. But then if I ask any clear-minded people if Venezuela is a democracy, the answer will be no. It is not a democracy. Brazil is at the same level. And every time me and my colleagues that are here today that I consider great warriors, because to be here today saying this is putting your life at risk, is having the risk of when you go back to Brazil being arrested at the airport and have our lives destroyed. But we chose to do this because what we are fighting for is bigger than our own freedom. We are choosing to run this risk because what we are fighting for is not for us to benefit it from. It's for the population of our country, for our kids, and now, as I see, for the population of the whole world. If what's happening in Brazil succeeds, if they are able to convince the world that Brazil is a democracy, even though they are arresting parliament, arresting congressmen, arresting journalists, sentencing people without even a base of foundation for the sentencing, censoring people on social network, then it will metastasize. It will go to all over the world, and the world will copy what happens in Brazil. So Brazil is the most advanced experiment of this new dictatorship. And we need to cut this evil on the root. And the root is happening in my country. Just the fact that we are here, my friends, we know that we are setting a huge target on our backs. And that's why I'm very proud to walk alongside each and every one of you. That's why I'm very proud to say that I walk shoulder to everyone here. Alan dos Santos, who suffered so much but never gave up on defending freedom of speech, democracy, and the search for truth, which nowadays is a crime. Search for the truth. That's why they want to censor us.
Truth is a value that you only achieve it through debate, through discourse, through communication. You will hear opinions that you abominate, but the search for truth requires you to go through that. And when you silence millions of people in a country, and when you start determining what can be said and what cannot be said, you are abandoning the search for truth. And you never gave up, Alan. And for that, I commend you. I might be here saying, but I really have to say all my colleagues that came here today, because it requires a lot of courage to be here and defending freedom of speech and then going back to a country like Brazil the way it is. Cabo Gilberto, who is here, also in the fight. Marcos Polon, Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis. We have here Deltan Dallagnol, who in our heart is still a congressman. Nicolas Ferreira, a phenomenon, one of the greatest congressmen in the world today, not only in Brazil. Felipe Barros, Rodrigo Valadares, and everyone who came here. It's a pleasure to be beside you guys. I might be here now speaking on this microphone, but to the merit, the credit goes to all of you. To finalize my speech, a message to the world. Ever since regular people started having voice with internet, suddenly freedom of speech became a risk for democracy. Isn't that strange? If democracy requires opinion, how is it that when internet came along and social media came along and that took away the monopoly of what was said or the right and wrong opinion, and every single person in the world who has access to internet suddenly started having voice? How is it possible that when everyone started having voice, suddenly freedom of speech is the greatest risk for democracy? The truth is, there was never a democracy. There was always a system choosing who would be in power and who wouldn't be in power, and you only watched as a bystander. And now people can actually participate in the democratic system. People can actually talk about political topics, and suddenly that became the greatest risk for them. So we are here to say that we will not give up on our voices. We will not stand down. We will not run away from the fight, because what we are doing is not for our own benefit, like I said, it's for the future generation. We have one goal in our lives, to give a better world for our kids. And we are here today fighting for that. Our children live in a free country, in a free world. So doesn't matter what country you're from, doesn't matter if you're from Canada or Australia or New Zealand, stand up. Be fearless. The world needs fearless people, people with courage and brave to fight for what is right. They are trying to destroy our most fundamental right, which is our freedom of speech, our voice. If they succeed in doing that, we will have no weapons anymore to defend any other right. Stand up. Fight for what's right. Look at what's happening in Brazil. We will win. They will not be able to defeat us. And you can use Brazil as an example with the rest of the world, because my friends and I will not give up. That's it. Thank you. Saiu agora, lanchas, avião e drones. Uruguai oferece ajuda ao Rio Grande do Sul, mas governo Lula recusa. O governo do presidente Lula optou por dispensar a oferta de auxílio do Uruguai no resgate das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O governo gaúcho de Eduardo Leite havia solicitado apoio às autoridades uruguaias no último sábado, dia 4. O pedido incluía o empréstimo de 2 lanchas motorizadas com suas respectivas tripulações, 2 drones operados por especialistas uruguaios para a busca de pessoas isoladas em uma região, e um avião de transporte Lockheed KC-130 da Hércules, que poderia transportar as lanchas para as áreas afetadas e também auxiliar no transporte de doações humanitárias arrecadadas no Uruguai. Apesar de o governo uruguaio ter dado sinal verde para o empréstimo dos equipamentos, conforme reportagem da Folha de São Paulo, o governo federal brasileiro recusou a oferta, alegando que os equipamentos não eram necessários naquele momento. A matéria diz:
Recebemos a informação extraoficial de que o Comando Operacional no Rio Grande do Sul achou que não era necessário os aviões, afirmou José Henrique Medeiros Pires, secretário executivo do governo do Rio Grande do Sul, em entrevista à Folha. O posicionamento do governo petista. Segundo o Ministério da Defesa, a recusa da oferta se deu devido a restrições nas pistas disponíveis para pouso em Porto Alegre. O Ministério destacou que o Brasil já possuía uma aeronave KC-390, que atende às necessidades de transporte, pois é capaz de pousar em pistas menores e transportar cargas mais volumosas. Entretanto, Pires ressaltou que existem outros aeroportos operacionais do Rio Grande do Sul, com condições de receber a aeronave uruguaia. Durante uma audiência no Senado, ele mencionou a oferta do Uruguai e solicitou a agilidade da Agência Brasileira de Cooperação, vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, para autorizar a entrada das lanchas no Brasil.